Vi que a Maria, né, mandou ali que é o primeiro dia, né? Então, Maria, tenta resolver, tá? Assim, no limite do que você sabe. Se esforça, tenta relembrar algum conhecimento, porque daí eu vou fazer a resolução com vocês de toda forma, tá? Então, tenta resolver com bastante calma. Se você não conseguir, não tem problema, ainda mais porque você justamente não viu a matéria, tá? Então, tenta resolver. Se você não conseguir, eu vou resolver com vocês, tá? Formato de fração, ok? Número racional, se eu consigo escrever como fração, ele é racional. Exemplo, 1, 2, 3, 4, todos esses números naturais, eles são também racionais, porque eu coloco ele sobre 1 e ele se torna uma fração. Os números negativos, como -1, -2, -3, também são racionais, porque eu também coloco ele sobre 1, não modifico o número e vira uma fração. Então, ele é racional também. Números específicos que também são racionais. Dízimas periódicas, né? Dízima é um número com vírgula e periódica quer dizer que tem um período, tá? Ela tem um período, ela fica se repetindo ali após a vírgula, sempre a mesma coisa. Eu sei o que está se repetindo após a vírgula. Então, as dízimas periódicas também são números racionais. As que não são periódicas não são racionais, tá? Então, nesse caso aqui, como eu falei, esse exercício é só sobre racionais e tem ali, a letra D, que é sobre oposto, né? Oposto, a gente só inverte o sinal, tá? Só relembrando vocês. Então, vou dar os 5 minutinhos para vocês resolverem e aí eu já resolvo com vocês. Vamos lá, tá valendo. Vamos lá, turma, vamos corrigir então, tá? Já deu tempo. Só para assinalar verdadeiro ou falso. Vamos analisar cada uma dessas opções aí. A primeira é 0, 21, 21, 21 é um número racional. O que vocês marcaram aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Todo mundo colocou verdadeiro? Sim. É verdadeiro mesmo, tá? Deixa eu colocar minha caneta aqui. Verdadeiro. 0, 21, 21 é uma dízima periódica. Por quê? É um número com vírgula e tem um período. Que período é esse? 21, tá? Vai ficar repetindo 21, 21, 21, nunca vai parar. Então, como eu sei o que vai se repetir após a vírgula, existe alguma forma de escrever isso aí em formato de fração. Então, se eu escrevo em forma de fração, é racional. Letra B. 5/3 não é um número racional. Verdadeiro ou falso? Falso. Todo mundo acha que é falso? É falso mesmo, tá, pessoal? Por quê? É uma fração. Então, é justamente o contrário. Ela é um número racional, que diz não é. Então, totalmente o inverso. Letra C. -1 é um número racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo acha que é verdadeiro? É verdadeiro mesmo, tá, pessoal? Por quê? Como eu falei lá no início, -1 eu consigo escrever ele -1 sobre 1. Pronto, virou uma fração, não modifiquei o valor, então é um número racional. Letra D. O oposto de 13/5 é -13/5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Como eu falei para vocês, essa questão do oposto é a única que não é sobre número racional, né? Só que o oposto é um conceito bem simples, é só eu mudar o sinal. Só isso, nada mais. Então, de 13/5 para -13/5, tá? Bem simplesinho. Letra E. 1,41, 42, 13,56 é um número racional. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Isso, essa é falsa, tá? Por quê? Não é uma dízima periódica, ó, tem números aleatórios aqui depois da vírgula. Então, eu não sei o que vai repetir ali, pode ser qualquer número. Como eu não sei, é uma dízima, que é um número com vírgula, mas não é periódica. Se fosse periódica, eu saberia, veria o padrão. Então, como não tem padrão, não dá para escrever em formato de fração. Até rimou, né? Então, olha só,
a resolução para conferir com a nossa, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, ó, mesma resolução que a nossa, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos, então, para a última questão, para a gente iniciar logo um novo conteúdo, tá? Essa aqui é para marcar incorreta, eu até escrevi aqui para vocês em letra maiúscula, tá? É para marcar incorreta. O que isso significa? Se tem de A a E, tem 4 que estão corretas e uma que está errada. E eu quero que vocês me indiquem a opção errada, tá? A incorreta. Vamos lá, 5 minutinhos, a gente já resolve isso aí. Certo, pessoal? Deu tempo. Conseguiram resolver? Sim. Sim, professor. Certo, então, qual vocês marcaram aí? Era para marcar uma que era incorreta. Letra E? Eu acho que é a letra A. Letra A? Alguém mais acha alguma? Não? Então ficou entre a letra A e a letra E? Certo, então. Ó, pessoal, vamos lá, vamos resolver isso aí. Nenhuma das duas está certa, tá? Não é nem a A, nem a E. A correta é a letra B. E a gente já vai ver o porquê, tá? A letra A diz assim, primeiro vamos ler o problema todo. Considere A e B números racionais quaisquer. Podemos afirmar que é incorreta a alternativa. Então, no primeiro caso, ele tem A dividido por 2, né? A sobre 2. E ele está dizendo que isso vai ser um número racional. Então, assim, eu tenho A e B. Esses A e B são números racionais. Como ali ele usa só o A, ele está usando um número só. E se o A é um número racional, é uma fração. Então, eu tenho uma fração dividida por 2. Então, se eu tenho uma fração e eu estou dividindo por 2, que é um número racional também, o resultado disso vai dar um número racional, tá? Porque eu estou operando fração com fração. Pegando uma fração e dividindo por outra. O resultado vai dar uma fração, tá? Então, essa letra A está correta. Um exemplo aí. Se eu tiver, por exemplo, 1/4 dividido por 2, né? Uma fração dividido por 2. Como que eu resolvo isso? Eu mantenho a primeira, que é 1/4, coloquei um meio ali, deixa eu apagar. Isso aí é só divisão simples de fração, tá? Era para vocês já estarem um pouco acostumados. Então, mantenho a primeira fração, que é 1/4, vezes o inverso da segunda, né? Que se é 2, o inverso é 1 sobre 2. Então, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes o 2, 8. Então, o resultado é 1/8. 1/8 também é uma fração. Isso sempre vai acontecer. Se eu pegar uma fração e dividir por 2, eu vou obter uma fração. Vamos pular a letra B, que é a correta por enquanto. A menos B será um número racional. Está certo também, tá, turma? Se A é uma fração e B é uma fração, eu estou subtraindo uma fração de outra fração. Não tem por que o resultado disso dar uma coisa diferente. Se eu subtrair uma fração de outra, o resultado vai ser uma fração do mesmo jeito, tá? Um exemplo aí, 3/5 menos 2/5, né? Tem os denominadores iguais, então eu vou manter esse 5, tá embaixo. 3 menos 2 é 1. Então, o resultado dá 1/5, que é uma fração também. Isso sempre vai acontecer, tá? Então, uma fração menos a outra vai ser um número racional, certo? Então, a C está correta também. A D é quase a mesma coisa, só se eu mudar aqui de menos para mais, e aí 3 mais 2 é 5, aí fica 5 sobre 5, que é 1. 1 também é racional, eu coloco aqui ó, sobre 1 embaixo, então ele continua sendo racional. Tá? Então, a letra D também está correta. Letra E. A vezes B será um número racional. É a mesma ideia da letra A, tá? Eu tenho uma fração que está multiplicada para outra. Não tem porquê o resultado dar diferente. Um exemplo, se eu tiver aí 2/3
multiplicado por 1/5. Eu multiplico aí de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, eu obtenho aí 2/15, tá? Aqui em cima já tem até uma multiplicação aí. Esse resultado é uma fração, e isso sempre vai acontecer. Uma fração multiplicada por outra vai continuar sendo uma fração, tá? Então, a letra E está correta. A única que restou para a gente aí é a letra B. Raiz de A será um número racional, né? Ou seja, a raiz de uma fração vai sempre ser um número racional. Não, né? O melhor exemplo é se eu tiver aí raiz de meio. Já é um contra-exemplo. Raiz de meio é 1 sobre a raiz de 2. Eu nem sei resolver isso aí. Fica uma coisa, saber resolver dá para resolver, mas é muito complicado e não é um número racional, tá? Não existe a raiz de 2, ela é irracional. Então, a letra B, com um contra-exemplo, já que é esse aí, a gente já tira, ok? Então, tá aqui uma outra explicação, eu explico para vocês tudo, né, o que eu acabei de falar, e chega a mesma consideração aqui no final, a letra B. Beleza? Isso aí é para quem já tem essa apresentação e queira dar uma olhada depois. Então, a gente terminou, tá, esses exercícios. Vou fechar aqui essa apresentação e vou colocar aqui a outra, tá? Múltiplos e divisores. Agora já é outro conteúdo. Nós tivemos o conteúdo de tratamento da informação lá nas 2 primeiras aulas, né? Isso para quem já estava. Concluindo o tratamento da informação, nós fizemos uma aula de tratamento da informação, a outra de exercício sobre esse assunto. Depois nós entramos em conjuntos numéricos. A gente viu cada um deles, né? Propriedades, aplicações, tudo isso. A gente foi vendo de um em um até chegar no maior de todos, que é o reais. A gente viu naturais, inteiros, racionais, irracionais, e na última aula nós vimos os reais. E aí, nessas últimas 2 aulas, nós fizemos exercícios de revisão sobre esse conteúdo, tá? Conjuntos numéricos. Dá para juntar em uma coisa só. Agora, é um conteúdo novo. Nós vamos iniciar múltiplos e divisores. Aí eu acredito que ele vai durar essa e a próxima aula, talvez mais uma ainda, né? Pega um pedacinho de mais uma, mas não tem problema. Estou esperando aqui abrir a apresentação. Abrindo aqui. Essa apresentação eu ainda não mandei no grupo, tá? Assim que nós concluirmos a aula, eu termino aqui e mando lá no grupo, tá? Isso aqui não deu tempo de mandar lá. Tá, deixa eu iniciar a apresentação. Pronto. Iniciei a apresentação. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, o conteúdo agora é múltiplos e divisores. Então, uma pequena introdução para a gente. A gente precisa compreender, primeiramente, né, o que é múltiplo e divisor de um número inteiro. Tá? Esses 2 conceitos, múltiplo e divisor, eles são muito importantes para resolver a maior parte dos cálculos da matemática, quase todos eles. Então, assim, independente da matéria que a gente estiver olhando, em algum momento eu vou precisar de um múltiplo e de um divisor, mesmo que a gente não perceba isso. Um exemplo, a tabuada, que vocês veem aí desde sempre, né, na matemática. A tabuada nada mais é do que um conjunto de divisores e múltiplos um do outro. Então, a gente coloca lá, por exemplo, na tabuada do 5. 5 vezes 2 igual a 10. O que é o 10? Ele é um múltiplo de 5. Né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, assim por diante, são múltiplos de 5, que eu estou multiplicando 5 por alguma coisa e chegando nele. E divisor? Se eu tenho lá que 20 é múltiplo de 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então, esse 20 aí é um múltiplo do 5. Eu sei que 5 é divisor de 20. E ainda, eu sei que 4 também é divisor de 20, porque eu precisei multiplicar 5 vezes 4 para chegar no 20. Então, a tabuada é todo um conjunto
de múltiplos e divisores, tá? Isso aparece em quase tudo. Se vocês tiverem que fazer uma divisão, se a divisão dá exata, eu sei que aquele número que eu dividi é divisor do outro, e vice-versa, tá? Que ele é múltiplo do outro. Então, sempre tem essa relação em tudo, tá? Quase todos os cálculos. Difícil achar alguns que não tenham esses conceitos de múltiplo e divisor, tá? Esses conceitos, eles são válidos para os naturais também e para os inteiros, tá? Existe múltiplo e divisor nos outros conjuntos? Existe, mas aí já é bem mais chato de trabalhar, não é tão redondo, bonitinho, igual é no conjunto dos inteiros e dos naturais, tá? Nos outros conjuntos é uma coisa mais chata, né? Imagine você ter que encontrar lá um múltiplo de um número com vírgula, um múltiplo de uma fração, aí já fica um pouco mais chato. Mas nos inteiros e nos naturais é mais fácil de trabalhar isso aí. Então, a gente vai sempre ver esses conceitos aí dentro dos inteiros e dos naturais. Inclusive, eu voltei a colocar aqui esse pequeno conceito aí na tela de vocês, esse desenho. Naturais estão contidos, né? Está contido, esse C virado para esse lado aí, significa está contido. Então, naturais, que é esse primeiro símbolo aqui, está contido nos inteiros, que é esse segundo símbolo aqui. Por que eu estou recapitulando isso? Justamente porque tem uma meia dúzia de pessoal que começou agora, tá? Eles falaram que nunca viram esse assunto ainda, então estou passando com calma, tá? Então, o que eu estou dizendo aí nesse slide? Que naturais está contido nos inteiros. Esse N significa naturais, esse C virado para esse lado significa está contido, e o Z é o símbolo dos inteiros, tá? Lembrando que não é um N comum, não é um Z comum, ele tem essa perninha extra aí. Os naturais eu posso escrever com essa perna aqui no meio, como é esse exemplo aí, ou com ela do lado aqui também, tanto faz. E o Z é a mesma coisa. O Z eu escrevo com essa perninha aí no meio. Beleza? Posso dar sequência? Sim. Certo, vamos lá então. Os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural estendem-se para o conjunto dos inteiros. Então, é como eu falei, né? A gente vai olhar isso aí somente nos inteiros e nos naturais, nada mais. Justamente porque os outros já não têm algumas condições aí. Quando tratamos do assunto múltiplos e divisores, referimos-nos a conjuntos numéricos que satisfazem algumas condições. Nós vamos ver quais são essas condições aí. Os múltiplos são encontrados após a multiplicação por números inteiros. E os divisores são números divisíveis por um certo número. Então, é o que eu falei para vocês lá com o exemplinho da tabuada, né? Lá a gente já tem toda essa relação de múltiplos e divisores, né? Porque o resultado que eu tenho de cada parte da tabuada é um múltiplo. E se ele é um múltiplo, ele é divisor dos números que comporam ele ali. Um exemplo aí, 4 vezes 2 é 8. Então, 8 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 2. E ainda, eu posso dizer que o 4 e o 2 são divisores de 8. Tá? Então, a tabuada ali é um conjunto de condições, de regras que satisfazem os conceitos de múltiplos e divisores. Tá? Devido a isso, encontraremos subconjuntos dos números inteiros, pois os elementos dos conjuntos dos múltiplos e divisores são elementos do conjunto dos números inteiros. Mas que eu falei grego, né? Mas essa questão de subconjuntos a gente já viu bastante, a gente já viu com folga aqui. Né? A gente viu muito sobre subconjuntos, tá? Em especial no conjunto dos naturais e dos inteiros, quando a gente estudou. A gente viu vários subconjuntos lá. O conjunto dos ímpares, dos pares, dos positivos, dos negativos, dos múltiplos de 2, múltiplos de 3, dos quadrados perfeitos. A gente viu vários subconjuntos quando falou de números naturais e de números inteiros, tá? Então, isso aqui nada mais é do que mais alguns subconjuntos. Lá nos naturais inteiros, a gente viu o subconjunto dos múltiplos de 2 e de 3, né? Porque dá para se estender isso infinitamente. E isso já era, né, um pouco desse conceito que a gente vai aprender agora, que é múltiplos e divisores. Tá? Para entender o que são números primos, a gente viu o conjunto dos números primos também, né? Foi um dos subconjuntos que a gente viu lá nos números naturais e inteiros, foram os primos.
Então, olha só. O que é um múltiplo? Né? Definindo já aqui certamente. O que é um múltiplo? Se a gente tiver lá um A e um B, se A e B são números, tá? Números inteiros. A gente sabe quais são esses números A e B. O número A, ele vai ser múltiplo do número B só, né? Se e somente se existe um número aí, que ele chama aqui nesse texto de K, um terceiro número aí que eu não sei qual que é, que respeite essa equação aí. Que equação que é essa? A, o número A, sendo igual a B vezes esse número K. Parece que está em outra língua. Mas o que é isso aí? Eu tenho um número A, que é igual a um número vezes outra coisa. Se isso acontecer, né, o conjunto dos múltiplos desse número A, ele vai ser obtido multiplicando A por todos os números inteiros. Né? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0. Tá? Então, essas multiplicações que a gente for fazendo, elas nós vamos chamar de múltiplos de A. Um exemplo, se eu simplesmente falar aí que o meu A é 20. Sei que o meu A é 20. E o meu B, vou chamar de 2, certo? Então, eu vou criar esse conjunto. 20 é igual a quanto, né? 2 vezes que número? Esse 20 vai ser 2 vezes 10, certo? Então, o que eu concluo? Que 20 ele é um múltiplo de 10 e é um múltiplo de 2 também. É múltiplo de 10 e de 2. O que mais eu consigo enxergar dessa equação aí? Que o 20 ele é divisível por 2. E ele também é divisível por 10. Certo? Então, assim, são pequenos conceitos que parecem bem parecidos, bem semelhantes, mas que existe alguma diferença ali. Certo? Da sequência. Por exemplo, listemos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso, temos que multiplicar o número 2 pelos 12 primeiros números inteiros. Então, olha lá, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. É a tabuada. E eu fiz isso aí até o 12. Tá? Olha só, fiz isso até o 12. Esses resultados que eu tenho, 2, 4, 6, 8, 10, blá, 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 até o 24, esses resultados aí são os múltiplos de 2, tá? Que é isso exatamente que nós estamos vendo, conceito de múltiplos. Então, do 2 ao 24, nós estamos vendo os múltiplos de 2, tá? Todos esses resultados são múltiplos de 2. Ok? Conseguiram entender? Posso dar sequência? Sim ou não? Sim. Pode. Certo. Vou para frente, então. Portanto, os múltiplos de 2 são essa lista aí. Essa forma de escrever nós já havíamos visto, tá? Nós vimos isso aí, essa forma de escrever m de 2 nas outras aulas. Então, esse m aqui é múltiplos, tá? Então, múltiplos de 2, é o que está escrito aí, m de 2, múltiplos de 2, e tá aí a lista, né? Sempre entre chaves ali, bonitinho. 2, 4, 6, 8, 10, até 24. Acabaram os múltiplos de 2 no 24? Não, tá? A forma correta seria colocar uma vírgula aí e umas reticências. Por quê? Os múltiplos de 2 são infinitos, né? Eu multipliquei aí o 2 até o 12. Mas eu podia multiplicar por 13, 14, 15 e por aí vai, até 1000, tá? Então, esses não são todos os múltiplos de 2. São alguns, mas não são todos, certo? Observe que listamos somente os 12 primeiros números, mas poderíamos ter listado quantos fossem necessários, pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os inteiros. Assim, o conjunto dos múltiplos é infinito. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que não importa o número que eu pegue, né? Vamos dizer, eu quero os múltiplos de 5. Quais vão ser? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e por aí vai. Acaba no 50, que é o que a gente costuma ver na tabuada? Não, não acaba no 50. Na verdade, não acaba nunca, tá? Então, assim, eu vou multiplicar sempre esse 5 aí, que é o que eu estou analisando, por todos os inteiros.
E como não existe final nos números inteiros, existem infinitos números, então não acaba nunca esse conjunto também. Então, os múltiplos de um número sempre vai ser infinito. Se eu quiser descrever eles, eu vou sempre descrever dessa forma aí. Eu vou colocar os primeiros, né? 4 números já é o suficiente, e daí eu coloco reticências e fecho ali. Ok? Conseguiram entender? Posso dar sequência? Sim. Sim. Certo, então. Para frente. Para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, devemos encontrar um número inteiro, de forma que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Então, olha só alguns exemplos. Estou dizendo aí que o número 49, vou grifar ele aqui, o número 49, ele é múltiplo de 7. Porque existe um número inteiro que multiplicado por 7 resulta em 49. Então, por que eu estou dizendo, 49 é múltiplo de 7? Porque eu sei que 7 vezes 7 é igual a 49, tá? Então, ele é múltiplo de 7. Outro exemplo, né? Aí está a resolução. O número 324 é múltiplo de 3, porque existe um número inteiro que eu multiplico por 3 e dá 324. Alguém sabe me dizer qual é esse número? Um número que eu multiplico por 3 e dá 324. Quem sabe me dizer qual é? E aí, alguém consegue enxergar esse número? Não? Então, olha só, pessoal. Esse número que eu multiplico por 3 e dá 324 é o 108. Ó. Vou fazer com vocês. 108 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 8? 24. 24. Coloco 4, vai o 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então, olha só, dá exatamente 324. Então, o 324 ele é múltiplo de 3, tá? Porque 324 é igual a 3 vezes o 108, tá? Então, ele é um múltiplo de 3. A priori, não parece. A gente olha o número e fala, o que tem a ver? Mas ele é, tá? Então, tá aí o resultado. 324 igual a 3 vezes o 108, justamente que eu já vi escrito ali do ladinho, tá? Mais um exemplo. O número 523 não é múltiplo de 2, porque não existe um número inteiro que eu multiplico por 2 e dá 523. Tá? Então, esse é um caso inverso. Eu estou dizendo que esse número, o 523, ele não é múltiplo de 2. Não é. Porque não tem nenhum número, eu vou multiplicar por 2 e vai dar 523. Por que isso acontece? Porque ele acaba em 3. Ó. Ele é um número ímpar. Não tem como multiplicar alguma coisa por 2 e chegar num número ímpar. Então, olha só. 523 igual a 2 vezes alguma coisa. Essa coisa não existe, tá? Não existe. Então, ele não é múltiplo. Conceito de divisores. Tá? Vamos ver o conceito de divisores. Sejam A e B dois números inteiros conhecidos. Então, de novo, a gente voltou lá para aquela forma genérica. A gente está lá em termos de A e B. Então, sejam A e B dois números inteiros conhecidos. Vamos dizer que B é divisor de A, né? Ou seja, vamos dizer que o segundo número é divisor do primeiro, se o número B for múltiplo de A. Então, é uma relação bem parecida, tá? Bem semelhante. Uma coisa leva a outra. Os múltiplos levam aos divisores e os divisores levam aos múltiplos. Como que eu sei que um é divisor do outro? Porque eu pego ele, divido pelo outro e não sobra resto, tá? O resto é zero. Uma divisão que a gente diz uma divisão inteira. Quando eu tenho uma divisão inteira, então um número é divisor do outro. Então, exemplo, 22, ele é múltiplo de 2, tá? Então, olha aí, a gente já fazendo uma correlação entre múltiplo e divisor. 22, ele realmente é múltiplo de 2. Por quê? 2 vezes 11 é 22. 22 é múltiplo de 2. Então, esse 2, ele é divisor do 22. Então, é uma relação, ela vai e ela volta.
22 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 22. Tá? É uma relação bionívoca, que se diz. Tem dois lados, ela vai e ela volta, certo? É sempre assim. Outro exemplo, 63 é múltiplo de 3. Então, 3 é divisor de 63. Mesma coisa. Ela vai e ela volta. Tá? Isso sempre vai acontecer. Nunca vai acontecer diferente. Se um número é múltiplo do outro, então o outro é divisor do número. Um último exemplo. 121 não é múltiplo de 10. Então, 10 não é divisor de 121. Tá? Continua valendo a mesma relação, ela é bionívoca, ela tem dois lados. Nos exemplos que dão certo, ela vai e volta. E nesse aqui que não dá certo, ela não vai e nem volta. Tá? Não sai de nada para nada. Então, se eu tenho um número que é múltiplo do outro, então o outro é divisor do número. E assim por diante. E quando o contrário não é válido, acabou tudo, não tem relação nenhuma, certo? Se o número não é múltiplo, então o outro não é divisor. A relação anda sempre junto. Para listar os divisores de um número, devemos buscar os números que o dividem. De novo, a gente está quase que repetindo as mesmas coisas, tá? Então, por exemplo, listar os divisores de 2, 3 e 20. Então, aqui, ó, esse D, de novo, é uma notação que a gente já viu, inclusive nos exercícios que a gente acabou de fazer. D é de divisor. Então, divisores de 2 é o que está escrito aqui. D de 2 é só o 1 e o 2. Por que isso acontece? Porque o 2 é primo. Né? Lembrando, para quem não tinha visto isso ainda, primo é todo número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. É o que acontece aqui. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 2 é o único primo que é par. E é o primeiro primo também. Tá? Outro exemplo, os divisores de 3. Eu tenho, de novo, 1 e 3, porque o 3 também é primo, certo? Ele é o segundo primo e o primeiro primo ímpar. Outro exemplo, de 20. Agora já aumentou, é um número que não é primo. O único primo que é par é o 2. Como 20 é par, eu já sei que ele não é primo. Então, quais são os números que dividem? Ou seja, quais são os divisores de 20? 1, né, porque todo número é divisível por 1. 2, porque ele é par. O 4, porque ele aparece na tabuada do 4. O 5, porque ele aparece na tabuada do 5. O 10, porque ele aparece na tabuada do 10. E o próprio número, que é 20. Tá? Um número sempre vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Isso sempre vai acontecer. Né? O que tem de mais aí é que se ele não for primo, vai ter outros números, além de 1 e ele mesmo. Tá? No caso do 20, tem o 2, o 4, o 5 e o 10. Certo? Bem simplesinho isso aí. Essa forma aí, pessoal, eu já estou ensinando vocês a como listar a forma correta, notação, para se listar divisores, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho na hora, tá? Não quero segurar vocês muito tempo. Ah, tá, ainda dá tempo. Vou voltar aqui onde eu estava. Vamos lá. E até onde dá. Observe que os números da lista dos divisores sempre são divisíveis pelo número em questão. E que o maior valor que aparece nessa lista é o próprio número. Eu acabei de falar isso para vocês, tá? Pois nenhum número maior que ele será divisível por ele. Então, isso sempre vai acontecer. Na lista dos divisores, o primeiro é sempre o 1 e o último é sempre o próprio número. Isso sempre vai acontecer, é indiscutível, tá? Por exemplo, nos divisores de 30, o maior valor dessa lista é o próprio 30, pois nenhum número maior que 30 será divisível por ele. Então, olha só, eu já disse para vocês, na lista dos divisores, o primeiro número é sempre o 1 e o último é sempre o 30. Então, eu vou listar agora, vou mostrar para vocês listado os divisores de 30. Vocês vão notar que tem isso que eu estou falando. Então, olha só, os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Então, o primeiro número aqui segue sendo 1 e o último segue sendo 30. E aí tem alguns outros números que dividem ele aqui no meio. O 2 está aqui, por quê? O número termina com 0, então ele é par. O 3 está aqui, por quê? 30 está na tabuada do 3.
O 5 também está, porque o 30 está na tabuada do 5. 30 está na tabuada do 6, o 30 está na tabuada do 10 e o 30 está na tabuada do 15, né? 15 vezes 2 é 30. Então, é só isso, tá? É um conceito tranquilo, mas facilmente confundido. Por quê? Múltiplo e divisor e a relação de ser divisível é muito parecida, tá? Dá para se enganar facilmente. Algumas observações importantes, tá? Uma importante consequência da definição de múltiplos e divisores é a implicação na definição de números primos. Um número inteiro P positivo, eu estou chamando esse número de P, tá? Mas é um número. É chamado de primo se tiver como divisores somente um e ele mesmo. Então, isso a gente já viu umas 3 ou 4 vezes ao redor das aulas aí. Inclusive, hoje a gente já falou sobre o conceito de primo. Primo é todo número que é divisível apenas por um e por ele mesmo, tá? Não tem outros divisores. Então, alguns exemplos aí. 2, 3, 5 e 7. Faltou uma vírgula aqui. 2, 3, 5 e 7. Eles são primos. Porque na lista dos divisores dele, quando a gente faz lá D de 2, D de 3, D de 5 e D de 7, os únicos números que aparecem lá é 1 e ele mesmo. Então, no caso do 2, a gente já viu agorinha mesmo. No caso do 2, o divisor de 2 é 1 e ele mesmo. No caso do 3, é 1 e ele mesmo. No caso de 5, é 1 e ele mesmo. No caso de 7, também é 1 e ele mesmo. Isso sempre vai acontecer no caso dos números primos, tá? Eles só vão ser divisíveis por 1 e por eles mesmos. O número inteiro 2 é o único número par que é primo. Os demais pares são todos múltiplos de 2, portanto, já perdem a característica de números primos. É o que eu falei para vocês. O 2 ele é o primeiro par. E ele também é o único par que é primo. Por quê? Todos os outros pares são divisíveis por 2. Então, não tem como eles serem primos. Porque para ser primo, vou dizer mais uma vez, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, como todos os pares são divisíveis por 2, eles perdem a oportunidade de serem primos, tá? Vou ir para frente aqui. Verifique quais são os números primos entre 2 e 20. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? A lista de todos os divisores entre 2 e 20, tá? Tá aqui. D de 2 é 1 e 2, então ele é primo. O 3 só tem 1 e ele mesmo, então é primo. O 4 já tem o 2 aqui, ó. Então ele não é primo. O 5 tem só 1 e ele mesmo, então ele é primo. O 6 tem o 2 e o 3 aqui no meio, então ele não é. O 7 é primo, só tem 1 e ele mesmo. O 8 tem o 2 e o 4 no meio, então ele não é. O 9 tem o 3 aqui, então ele também não é. E o 10 tem o 2 e o 5, ele também não é. Então aí a gente viu todos os números que são e não são primos entre 2 e 10. Agora eu vou colocar outra parte aí que vai até o 20. O 11, ele é primo, porque só tem 1 e ele mesmo. O 12 é par, então não é. O 13 é primo, 14 par não é. O 15, ele é divisível por 3 e por 5, também não é. 16 é par, não é. 17 é primo. 18 é par, então não é. O 19 é primo também. O 20 é par, também não é. Então, quais foram os números primos que eu consegui destacar entre 2 e 20? 2, 3, aqui ó, 2, 3, 5, 7, aí depois pula lá para o 11, 13, aí pula lá para o 17 e por fim aqui o 19. Então eu tirei aí 8 números primos entre 2 e 20, tá? Essa relação dos números primos é bem importante, tá? Porque são números que a gente vê direto e dá para usar para muita coisa. Os números primos, eles são infinitos, tá, turma? Eles são completamente infinitos. Não tem um maior número primo. Existiu um matemático que ele tentou criar um computador, isso não tem muito tempo, ele tentou criar um computador que encontrasse o último número primo. Fosse procurando números que só são divisíveis por um e por eles mesmos, e ele afirmava que tinha um último primo. Ele falou, não, existe sim um último primo, primo não é infinito. Acabou que esse computador que ele criou está encontrando primo até hoje. Então, assim, ele provou completamente o contrário. Ele tentou provar uma coisa e ele mesmo mostrou que ele estava errado. Ele criou uma máquina que mostrou que ele estava errado.
Então, esse computador dele está achando um novo número primo a cada um pouco tempo, né? Ele deve ter ficado muito frustrado com isso. Ele mesmo criou um negócio que está fazendo com que ele seja um mentiroso, né? Então, a gente fez todo esse processo, listou os divisores de cada número entre 2 e 20, tirou os que são primos, e então está aqui a lista dos primos, entre 2 e 20, né? Eles são infinitos, certo? Então, tem muito mais do que isso aí. Observe que o conjunto é de alguns dos primeiros primos e essa lista continua. Veja que quanto maior é o número, mais difícil torna-se dizer se ele é primo ou não, o que é verdade, né, turma? Quanto maior é um número, mais difícil a gente saber se ele é divisível por alguma outra coisa. Então, fica difícil saber se ele é ou não primo. Então, aqui, eu trouxe para vocês, para a gente finalizar agora a aula, a tabela dos números primos, né, entre 1 e 100. Eu coloquei todos os números. Os que estão destacados são os primos, ó. Então, a gente confere aqui que tem aqueles que a gente destacou até o 20. Depois, nós temos aqui, ó, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, 53, 59, o 61, o 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o último é o 97. Todos os outros números que não estão destacados é porque eles são múltiplos de alguma coisa, tá? A gente já exclui sempre todos os pares, porque eles são divisíveis por 2, não fica fácil, já exclui a metade dos números, excluindo os pares. E os outros aí basta saber se tem, né, algum divisor. Mas eles não são primos, tá? Os únicos que são primos são esses destacados. Lembrando que esses números primos eles são muito importantes, tá? Então, a gente terminou por hoje, tá? Deu para ver tudo que eu tinha para falar para vocês sobre múltiplos e divisores. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios sobre isso para ver se vocês entenderam tudo que eu falei, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém? Sobre qualquer parte do conteúdo? Nenhuma dúvida? Não. Certo, então, tá, turma? Eu vou deixar esse último tempinho aí, esses últimos 5 minutos para alguém que queira tirar uma dúvida, tá? E para quem não tem dúvida, já está dispensado, tá? Foi bem em cima do horário a aula de hoje, mas é porque esse conteúdo tem muita coisa para ser falado, tá? Então, até semana que vem. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até semana que vem. A confiança é uma... Professor, vou tirar